Oi, pessoal, boa tarde. Nilza, Mariana, Marcelo. E aí, tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando bem? Bom, boa tarde, pessoal que está entrando aí. O tema da nossa live é o papel do administrador judicial nas recuperações judiciais pós-Covid-19, né? Pós-coronavírus. Como que é o papel do administrador? Que o administrador judicial e tem que fazer, quais atitudes que ele tem que tomar aí depois que apareceu essa pandemia, né? Muito importante o papel do administrador judicial. E para esse bate-papo, eu vou chamar a Natália Zanata, que é advogada e administradora judicial. Então, ninguém melhor do que ela para falar sobre o papel do administrador, né? Vou chamar ela aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Os comentários aqui, mandar os corações para mais gente entrarem aqui, as pessoas entrando aqui na live. Oi, Cris. Oi, Nath, tudo bem? Prazer estar aqui com você, online. O nosso assunto hoje é o administrador judicial, né? O papel mais, assim, extremamente importante o administrador judicial nas recuperações judiciais, né? Mas antes de... pode se apresentar, falar com o pessoal. Eu já vou aqui, ó, já vou engatando aqui em todos os assuntos, né? Eu estava te acompanhando, eu vi que você já fez a apresentação. É isso aí, o meu currículo todo é destinado, foi dedicado a essa área. É lógico que comecei com falência, né? Como todo mundo que está hoje nessa área, que hoje exige ter experiência, porque senão fica até inviável estar acompanhando, né? Você começa trabalhando com processos de falência pequeno, parte para falências maiores e então chega na recuperação judicial. Eu falo como administradora, né? Então, fiz cursos todos destinados a isso. Os meus cursos são destinados a essa área. Tenho também a formação em contabilidade, que foi uma exigência da atuação, além do direito de ser advogada. Atuo no estado de São Paulo e de Minas Gerais como administradora judicial. E também tenho a formação, né, curso técnico de administradora judicial. Que mais? Já fiz parte de grupos internacionais, né, para discussão do papel do administrador judicial a nível internacional, então fico acompanhando esse tema mesmo. Show, né? Olha, não tem pessoa melhor falar do administrador judicial aqui com a gente, e principalmente nesse momento, né, que é tão incerto se as empresas realmente elas vão buscar uma recuperação judicial ou não, né? Mas para sintonizar aí todo mundo no nosso assunto, para falar da figura do administrador judicial numa recuperação judicial, o que é a recuperação, né? Vamos lá. Bom, recuperação judicial, ela é um processo judicial em que o empresário ele busca o soerguimento da sua empresa através de um processo. Ele busca a renegociação das dívidas dele através de um processo de recuperação. Ele vai buscar aí uma reestruturação do pilar financeiro da empresa. Então, ele está lá com uma dívida super alta, não está conseguindo renegociar os créditos com os credores. Então, ele vai buscar um ambiente seguro, um ambiente neutro, renegociar todos esses créditos. Então, ele vai precisar proteger o ativo dele para conseguir renegociar o passivo. E ele utiliza o Instituto da Recuperação Judicial para isso, né? Para criar esse ambiente favorável e criar um equilíbrio entre as relações entre devedor e credor. Mas existe aí uma figura essencial para controlar e para fiscalizar todos os ânimos numa recuperação judicial, né?
e que como o juiz ele não consegue estar perto lá de todos os envolvidos do processo 24 horas ou acompanhar ali, sabe, ponto a ponto, ele conta com a figura do administrador judicial, que é o auxiliar do juízo, né? Ele faz aí, ele é um auxiliar do juízo e ele faz a fiscalização das atividades da empresa devedora, que a gente chama de recuperanda, né? Então, o papel do administrador judicial ali ele tá no meio do fogo cruzado, né? Basicamente isso, né? Resumiu muito bem. E aí a gente vai falar hoje exatamente dessa figura, né? O papel do administrador judicial. A gente sabe a importância dele no processo de recuperação judicial, mas a gente tinha um cenário pré-Covid, agora a gente tem um cenário pós-Covid que está trazendo aí um pouco exigindo mais da atitude do administrador judicial, do papel do administrador judicial. E aí, Nath, engatando mais aqui no nosso tema, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual é o papel do administrador judicial na recuperação. Certo. Cris, é bom falar, né, sobre a administração judicial, porque aí vocês já começam a entender também, no nosso exercício, o passo a passo da recuperação judicial, uma vez que nós somos responsáveis pela condução, né? O administrador judicial é um cargo de confiança, auxiliar de juízo, ele está ali para garantir o princípio legal mesmo da Lei 11.101 de 2005, que proporcionar à empresa o seu soerguimento através de um ambiente seguro de negociação com os credores, né? Inclusive, eu posso por aqui a minha confiança nesse Instituto da Recuperação Judicial. Eu realmente acredito nesse trabalho, nesse instituto legal aí disponível para as empresas, especialmente hoje, né, nesse momento de crise que as empresas estão abaladas financeiramente, destacar a importância da recuperação judicial, porque é muito mais válido para a empresa ela se socorrer deste instituto legal disponível do que se socorrer aos bancos, né, dando ali bens em garantias e alienação fiduciária, que aí inviabilizam completamente o pedido de recuperação judicial, porque a alienação fiduciária não participa da recuperação judicial. E a recuperação judicial, ela passa para a recuperanda a credibilidade necessária para ela conversar com os credores. Por quê? Ela está lidando no ambiente do judiciário, ela tem a administradora que está fiscalizando e orientando ela na participação desse processo, né? Tudo ali para ela conseguir um ambiente mais favorável para essa negociação. E, sobretudo, porque ela consegue, na recuperação judicial, o prazo de suspensão das ações, que é o que ela mais quer, né? De 180 dias e até a maioria das vezes se estende, para ela poder negociar sem ter qualquer ato de constrição de bens em cima dela e dos sócios, que é o que a lei prevê, né? Então, eu defendo, eu acho que as empresas, especialmente nesse momento, deveriam pensar mais e se utilizar mais desse instituto, né? Quanto às funções do administrador judicial, ele é responsável pela boa condução do processo, pela fiscalização e orientação da recuperanda nesse processo da recuperação judicial. Ela atende os credores, ela também atende a recuperanda, ela tem, inclusive, a função muitas vezes, ela orienta advogado de credor, porque, por vezes, um advogado trabalhista, ele tem ali um processo que está não está líquido. Para ser habilitado, tem que ser um crédito líquido. Você pode estar orientando, uma vez que ele te procurou, a fazer, por exemplo, o pedido de reserva nos autos, que é muito pouco utilizado, né? Então, se for o bom administrador, ele orienta. E principalmente, né? Outro ponto muito importante no trabalho do administrador é a lista de credores que ele elabora. E essa lista de credores, ela não deve ser uma simples cópia da lista da recuperanda. Ele tem que ter um trabalho efetivo ali na hora de elaborar essa lista, porque quanto mais primorosa tiver a lista do administrador judicial,
menos impugnação vai surgir no processo e mais tranquilo vai ser lidar com aquele processo de recuperação judicial, né? Outro ponto também que eu destaco é a presidência na Assembleia Geral de Credores, que é muito importante ali, a função do administrador judicial. Ele tem que ter uma expertise ali até para lidar com aquele momento, né, que ela é presencial, até então é presencial, agora que está surgindo a questão do online em decorrência da pandemia, e prestar informações em outros processos, quando, por vezes, o administrador é solicitado em ações de execução contra a empresa, quer saber a opinião do administrador se aquele bem é mesmo essencial ou não. Se ele for um bem essencial, ele também não pode continuar a execução daquele patrimônio. Às vezes, o Tribunal de Justiça pede informações para o administrador judicial, porque ele quer, a gente facilita ali a visualização do processo, especialmente em processos mais complexos, né? Agora, vamos falar assim, qual é o primeiro trabalho do administrador judicial, assim que ele é nomeado, né? Ele vai fazer a análise prévia ou constatação prévia, né, que a gente chama. Hoje o Conselho Nacional de Justiça tem já a recomendação 57, que fala da constatação prévia. Mas, na verdade, já se fazia, né? Por quê? Por conta, né? Quando era nomeado, já ia até lá a empresa de surpresa para ver se realmente a empresa ela tá ali realmente funcionando, se ela existe, né? Exatamente. Mas sabe uma coisa, antes da gente falar desse tema da constatação prévia, eu lembrei de algumas coisas em relação ao administrador judicial. Antes era nomeado pessoa física, né? E hoje já é nomeado mais pessoa jurídica, com uma equipe multidisciplinar. Exatamente, eu acho que porque tem muitas empresas que agora já ajuizam uma recuperação judicial com um grupo econômico, né? Então exige, acho que do administrador judicial uma equipe multidisciplinar, conhecimentos, pelo menos conhecimentos multidisciplinares, né? A recuperação judicial, se você trabalha com recuperação judicial, você já tem que ali, você transita em todas as áreas, né? Já começa daí, né? Sim, funciona assim. Quando você é nomeado, você já... Não, na verdade, primeiro você faz a constatação prévia para o juiz e ali, na verdade, você já vai na constatação prévia com a tua equipe. Por quê? Se tem o consolidado, processual, substancial... O processual quando a gente fala, né, consolidação processual, você tem que verificar se não é caso de grupo econômico. Isso demanda você chamar tua contabilidade, teu financeiro, para você acompanhar isso. E também se é o caso da consolidação substancial, você também vai falar isso logo na tua primeira manifestação. Porque o substancial envolve a apresentação de um único plano, dada a relação intrínseca dessas empresas, de forma que não poderá ser apresentado planos diferentes. Essa constatação prévia, onde você também examina a parte de documentos, se a empresa recuperando cumpriu todos os requisitos ali do artigo 51 para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Você já vai traçar, quando você fala com a empresa, você já vai traçar a linha de trabalho com essa empresa, você vai colocar ali quem que vai conversar com quem, né? Para ficarem as pessoas responsáveis. Chama tanto o administrador, quanto o financeiro, o jurídico da empresa, e você já vai estabelecer ali a linha de trabalho. Tudo isso é logo nesse primeiro contato. O próximo passo, entrando no que você pontuou, né? Você vai ali propor os teus honorários. De que forma? Ou você trabalha, lógico, você pode ser uma advocacia, mas você apresenta os teus contratados auxiliares para o juiz saber, porque você tem uma responsabilidade objetiva com relação àquelas pessoas, para já constar dos autos, e quanto que aquela equipe vai custar, baseado no trabalho que o administrador viu a exigência.
né? Complexidade do trabalho, tamanho da empresa, estrutura, se são várias filiais ou não, distância de uma e outra, tudo isso. E também o tempo previsto para aquele trabalho, você vai colocar tudo ali, estimar ali fazer a sua estimativa de honorários, lógico, que dentro dos parâmetros da lei, né? Que a lei você, acho que já... Bom, não ia entrar nessa questão da remuneração, mas só colocando um pouquinho, que estipula até 5% do passivo declarado na recuperação judicial. Mas é lógico, os juízes arbitram hoje bem menos, né? Inclusive, quanto maior o passivo, menor essa porcentagem. Ou então você já apresenta, uma pessoa jurídica já especializada em administração judicial, e você já apresenta ela com todo o patamar ali de honorários, já coloca nessa petição, e aí, lógico, vai abrir prazo para manifestação, recuperando, geralmente se manifesta contra, o juiz vai e fixa. Eu só chamo a atenção aí, aproveitando, né, já que eu entrei nessa questão, que para os administradores não negociarem com a recuperanda com relação a isso, né? Isso tem que ser muito transparente no processo. Mostra ali a complexidade de trabalho, a sua estrutura e apresenta. E aí, se for o caso, a recuperanda pede redução, mas o juiz que decide, para não ter essa negociação, porque senão já fica péssimo. Você diz para fazer essa concordância ou não direto nos autos, né? Não extrajudicialmente. Nada extrajudicial. Nada extrajudicial. Nunca, qualquer coisa que você for combinar com a recuperanda, então peticiona que eu me manifesto. Peticiona que eu me manifesto. Acho que essa é a forma correta, né? Tem uma das perguntas que eu acho, principalmente quem está começando aí a entender sobre recuperação judicial confunde, né? E eles sempre fazem a figura do administrador judicial. O administrador judicial, ele é o auxiliar do juízo. Não confunda administrador judicial com administrador da empresa. A nomeação de um administrador judicial, ele não afasta a função, o cargo lá do administrador da empresa. Numa recuperação judicial, os sócios, os administradores continuam lá conduzindo o negócio. O administrador, ele é um auxiliar do juízo, então não confundam isso, né? Ele vai fiscalizar as atividades, inclusive, dos administradores, né? O único momento que o ali vai ser afastado, né? Só é afastado se tiver alguma coisa muito ali, ou algum crime, alguma coisa. Aí ficaria como gestor, né? Aí será nomeado no processo um gestor judicial. Isso daí é um outro papo, isso daí é um outro procedimento, um pouco mais complexo, mas não confunda o administrador judicial com o administrador da empresa. O administrador, ele continua lá conduzindo os negócios normalmente, né? Buscando soluções, inclusive buscando soluções para soerguer o negócio dele, porque não adianta ele focar só na reestruturação do pilar financeiro da empresa, na recuperação judicial. Ele precisa buscar soluções para manter a empresa dele ativa no mercado. E para isso ele precisa enxergar lá dentro da casa dele como é que lá dentro da empresa o que precisa mudar, o que ele precisa fazer, inclusive na recuperação judicial, né? Sim. O que a empresa, quando ajuiza uma recuperação judicial, ela já tem que ter desenhado todo o projeto dela, né? Todo o projeto tem que enxergar o projeto de reestruturação da empresa do começo ao fim, para que ele consiga ali enxergar todas as soluções e todas as estratégias. Né? Não adianta ficar desenhando estratégia até o passo 1, depois do passo 1 eu vou pensar no passo 2, depois no passo 3. Isso daí vai, olha, anos de processo. Né? Anos de processo e anos de discussão aí que vai virar uma batalha sem fim, né? Ninguém vai chegar a lugar nenhum em determinadas discussões. Eu acredito que você já viu muitas discussões assim lá nos seus processos de recuperação judicial, que aparecem umas coisas que, olha, a gente...
Quando ele parte para a recuperação judicial, ele tem que ter em mente, eu falo assim, que tem vários campos que ele tem que atuar previamente, ele já tem que ir preparado para aquilo ali. Então, já deve ter feito um de fiscal, trabalhista, civil, análise daqueles contratos para ver se aqueles contratos se submetem à recuperação judicial. Ele tem que ter um chefe de reestruturação bom, que vai ficar responsável pela negociação. Essa parte de negociação tem feras hoje para fazer essa negociação com bancos e tudo mais. A gente sabe que tem. Então, eu acho que a pessoa tem que ir preparada já para o processo da recuperação judicial armada, né? Fala assim, tem que estar disposta para aquilo, realmente. Exato. Tem que estar, já tem que prever, né? Tem que conhecer todas as etapas do processo de recuperação para seguir por esse caminho. Querendo ou não, é o caminho mais oneroso para a empresa. A gente tem várias ferramentas de renegociação, de reestruturação da empresa, mas a recuperação, eu não tiro os benefícios da recuperação judicial. Ela é importante sim, as empresas precisam utilizar ela, só que utilizando o instituto da forma correta, né? Não adianta jogar lá a empresa numa recuperação judicial sem um diagnóstico, sem nada. Ele vai parar na primeira etapa. Na perícia prévia já para. E assim, para reestruturar Recuperação. o que você colocou, que ela tem que ir preparada para a recuperação também em outros aspectos. Por exemplo, a gestão da recuperação mesmo, né, Cris? Envolvendo liderança, estratégia, modelo de negócio empresarial, posicionamento dela no mercado, canal de venda de qualidade, gestão do caixa e de capital de giro, fornecedor, processo, tecnologia, além do due diligence fiscal, trabalhista e obrigações contratuais. Então, somente agregando tudo isso, ela tem que ter uma boa controladoria, ela vai conseguir fazer a reestruturação. Não é simples, né? Não é simples. Uma petição simples que o advogado faz de um dia para o outro, né? Protocola e tem todos os benefícios, suspende todos os créditos, as cobranças contra a empresa, e aí a gente, depois disso, vê o que dá, né? Eu falo assim, que o que a empresa tem a favor é justamente o período de suspensão, que é o que elas vão atrás. Porque elas vão ter um gasto para fazer toda essa reestruturação, mas elas vão ter um tempo ali de suspensão das obrigações que elas vão conseguir, que é o mais importante. Se reestruturar por conta do tempo que a lei concede a ela, né? Exatamente. Mas, Nath, você falou das funções, um pouco das atividades do administrador, né? Do administrador judicial, da elaboração da lista, da primeira, da segunda lista, né? Que analisa aí todos os documentos que os credores apresentaram, que a empresa que apresentou também lá na petição inicial, da constatação prévia, da participação na Assembleia, né, Geral de Credores, que é um momento crucial, se vai ou não, né? Vai para cá, vai para cá, né? Reestrutura ou falha. Ali é o ringue, né? A Assembleia Geral de Credores agora está virtual, pelo menos, né? Pelo menos no tempo de pandemia. Tá no virtual toda essa discussão. Mas quais são os pontos essenciais para o bom desenvolvimento do processo e da figura do administrador, né? Como é que a posição do administrador, a atitude que o administrador judicial ele tem que ter numa recuperação judicial? E eu não digo, eu digo não só antes dessa pandemia, mas principalmente durante toda essa pandemia, considerando que dia 4, se for mantido, né, dia 4 já voltam os prazos, né? Então, ele tem que ter uma organização, ele tem que ter agora um novo modo de enxergar essas recuperações judiciais, né? As recuperações têm dado muito trabalho para os administradores judiciais, né? Porque eu acho que não teve uma que a recuperanda, porque se ela teve um plano aprovado ali,
ela teve num outro cenário, né? E o linear ali dessas empresas em recuperação judicial, questão financeira, é muito estreito para qualquer coisa impacta realmente uma empresa em recuperação judicial. Então, aqui eu acho que afetou todas, em geral, não tem como, a não ser, lógico, aquelas específicas que acabaram tendo benefício na pandemia. Mas aqui entrou com um pedido baseado. Ela entrou com um pedido, ela já tinha um plano de recuperação, porque tem a questão da projeção do fluxo de caixa. Se ela estava para apresentar esse plano de recuperação judicial, e junto, né, o laudo de viabilidade econômica, quem atestou aquele laudo de viabilidade econômica fez a projeção num cenário completamente diferente. Então, ela também, eu acho que se ela tiver ali no período para apresentar o plano, ela está com um problema seríssimo, porque que plano que ela vai apresentar diante daquele cenário? Que ela não tem a perspectiva, né? Por outro lado, aquelas que já apresentaram o plano de recuperação judicial e que estão ali naquele período de objeção, não sei o que, elas mesmas teriam que entrar pedindo um aditivo porque mudou o cenário. E as que já tiveram o plano aprovado, elas estão entrando com um pedido para suspensão dos pagamentos diante da alteração do cenário econômico também. Então, os administradores têm tido muito trabalho nesse momento, muito, porque acaba que o juiz pede, lógico, para a gente estar acompanhando de perto, né, e dentro do possível, toda essa alteração que efetivamente a empresa sofreu. Então, eu colocaria ali, voltando um pouquinho dentro para depois a gente falar um pouco mais desse cenário Covid e administração judicial, mas voltando um pouquinho ali nas funções do administrador judicial, que é uma coisa muito importante, é a fiscalização da empresa, que a gente faz o RMA, Relatório Mensal de Atividade, que é mensal, mas nesse período de pandemia ele está semanal e quinzenal, porque a gente tem que ficar levando essa informação para o juiz, para ele entender qual que o que realmente está se passando na empresa, para ele conseguir decidir se é em prol da recuperando ou em prol dos credores que também estão ali afoitos e mesmo diante do cenário da pandemia, eles estão insistindo em receber, né, conforme homologado ali no plano. Então, o que é o RMA? O relatório mensal de atividades que a gente faz? A gente entra em contato ali, né, com a contabilidade passa todas as informações. Esse RMA é muito importante. Você falou, quais são os principais pontos? Esse é o principal ponto. Que as pessoas, os credores, deveriam estar mais atentos ao RMA entregue pelos administradores judiciais. Inclusive, acompanhando e cobrando algumas informações se ele achar necessário. Por quê? Ele tem que ter uma transparência de forma que mostre a solvabilidade ou não dessa empresa para continuar naquele cenário da recuperação judicial. Então, não é a simples leitura dos dados do DRE que a gente fala. Tem que ter também a parte tem que trazer a liquidez geral, imediata, corrente, análise vertical e horizontal que a gente coloca. Inclusive o lucro operacional líquido. Foi feito uma pesquisa, eu não vou conseguir lembrar qual foi o órgão que fez a pesquisa, mas que o número de RMAs que contém essas informações maiores, além do simples relatório do DRE, cai para 20%. Isso não pode acontecer. Por quê? O RMA, quando a gente faz a solicitação dessa parte financeira e gera esses índices, Cris, a gente está contribuindo, inclusive, com a recuperanda, porque a gente consegue apontar para ela o que precisa ser melhorado. Então, você percebe que é muito importante essa parte para a reestruturação da empresa, para a gente auxiliar a empresa a enxergar o que ela precisa melhorar. E também essas informações precisam estar ali no relatório, porque precisa ter a transparência para os credores. Eles precisam entender, como eu te falei, a real situação da empresa, né? Então, essas informações
afeta a controladoria, que devem ser incluídas no RMA, também são muito importantes. E eu dividiria o RMA em três partes. A visitação em loco, que eu acho que tem que ter fotos ali da empresa para o credor ver como que está o cenário, né? E essas fotos são muito importantes mesmo, porque você pega ali a produção, você consegue pelas fotos bater o olho e ver o aumento da produção. Depois, além da in loco, ter também o relatório jurídico. O que é o relatório jurídico? Você traz um relatório do andamento do processo mesmo para facilitar a condução do processo para o serventuário da justiça e também para o juiz. Eu incluo o fichamento, pode fazer um fichamento mesmo do relatório da recuperação judicial para ficar fácil quando precisa. Tem um modelo já pronto, que tem algumas perguntas que vocês precisam fazer para a empresa, algumas fotos que são essenciais, aí, sei lá, tipo, uma indústria, você tem que tirar foto, dos maquinários, do estoque, de não sei do que. Você tem com a sua equipe esse roteiro quando você vai visitar a empresa? Cada empresa tem a sua, Cris. Porque depende do tipo de empresa que você trabalha, que você tá fiscalizando, né? Então, na verdade, a gente estabelece esse roteiro de acordo com a empresa. Aí, uma vez que fez a primeira visitação, você pode aprimorar ela um pouquinho, mas vai ser aquela, tá? É porque tem empresas muito diferentes que a gente trabalha. Então, é difícil seguir um padrão só para todos. E também, além no fichamento, eu vou colocar também ali todo o resumo da recuperação judicial do processo e o relatório das habilitações e impugnações em andamento. Que aí você vai dando baixa, você vai tendo controle disso, porque eu vejo processos que não tem, antes da Assembleia Geral de Credores, a inclusão desse quadro. E precisa ter a inclusão do quadro, porque os retardatários trabalhistas, eles têm direito de voto. Então, você tem que incluir naquele momento, e essa lista é constante. Você vai fazer a assembleia, você tem que fazer uma atualização. Atualizações, né? E divergências. Exatamente, porque o que incluiu ali de alteração de sentença de crédito retardatário trabalhista, ele tem direito de voto. Então, você precisa demonstrar e aí você vai para a assembleia. Então, antes da assembleia, geralmente é extremamente corrido. Por quê? Tem tanto essa questão do quadro, quanto a questão das habilitações para a Assembleia. As procurações que eles mandam, né, os documentos que a gente tem que fazer a checagem e deixar pronta a listagem para ir para a Assembleia, que é outra coisa também importante dentro do trabalho do administrador judicial. Ô, Nath, você acha que essa Assembleia Geral de Credores virtual é uma boa ideia mesmo? Eu acredito, eu defendo, porque eu acho que seria muito bom se passássemos a discutir online. Eu acho que seria muito mais produtivo. Mas existe o ponto do cerceamento de defesa que alguns credores podem invocar, sim, né? De ter ali direitos tolhidos pelo fato de ser realmente mais difícil a manifestação. Numa assembleia, todos os presentes levantam a mão, se manifestam e se constar em ata. No online, você, pelas simulações e pela que teve da Odebrecht, você consegue ver que a manifestação acaba ocorrendo pelo representante, né? Você coloca os representantes de classe. Então, o ponto crítico aí está nisso. Mas, emergencialmente, eu acho que isso tem que ser implantado. Isso precisa ser implantado. Porque nós não temos saída nos processos. Você não acha que essa adesão aí para a Assembleia Geral de Credores virtual, ela se assemelha a quando a gente passou dos processos físicos, vários digitais? Que todo mundo ficou um pouco com receio desse novo sistema e que depois todo mundo amou, né? Ninguém pensa agora com o judiciário fechado se a gente não tivesse processo digital, né?
Ia ser um caos, né? O judiciário ia parar, né? Eu acho, cai na transformação, né? Porque envolve uma transformação, envolve tecnologia, envolve as pessoas estarem capacitadas, ter programa, não pode ter falha, porque como os especialistas da área, eles são realmente especialistas, né? Você vê um pessoal muito qualificado, quem também está à frente disso não pode falhar, né? Ou tem que falhar muito pouco. Então, eu acho que é mais esse momento de transformação de mentalidade mesmo. Mas eu tenho certeza. Na verdade, eu equiparo ao pregão eletrônico, né? Sim, tem leilão eletrônico também, que acho, tem gente usando, inclusive, acho que a plataforma de leilão para fazer a Assembleia Geral de Credores, né? Porque é muito parecido, né? Não sei, as que eu vi, parece que foram criados ambientes próprios, com recursos que a gente está tendo agora da pandemia. Com essas tecnologias, a gente tem Zoom, essas coisas eles estão fazendo dentro do que a gente tem hoje disponível no momento, né? Fazer também uma virtual precisa reproduzir aquilo que é feito no presencial, né? Principalmente em assembleia. Sim. Acho que esse é o Eu percebo uma preocupação muito grande com a elaboração da ata, né? Isso está, pelo menos o pouco caso que a gente viu, isso saiu muito perfeito dentro do que tem hoje, né? Pouquíssimas falhas, então, ou quase nenhuma. Então, acho super viável. Mas o ponto é que precisa ter, porque nós não temos outra saída. Porque o que está acontecendo, Cris? As empresas estão pedindo a suspensão. Aí você vê, os juízes mais sensibilizados com a situação da empresa, eles têm deferido a suspensão. Tem outros juízes que nem a suspensão dão, mas o processo fica parado e ele também não convola em falência, porque tem ali a recomendação do CNJ. E aí ele fala assim, não, essa negociação tem que ser entre credores. Não pode o judiciário intervir, porque se trata de uma questão, ainda que, falando em suspensão, envolve no não pagamento, em prazo. E prazo, essa negociação é restrita a devedor com credores. Não posso intrometer, né? Nem administrador. E aí, que saída que tem? A saída é a apresentação de um aditivo e votação em assembleia. Votação em assembleia a gente não consegue fazer. Então, se são os recursos, né, que a gente tem. se continuar essa suspensão das atividades, dessa questão do isolamento, por muito tempo, igual está sendo essa projeção, que a projeção São Paulo, pelo que eu estou sentindo, isso ainda vai prorrogar ainda mais. Ainda vai longe, né? Aqui no interior, aqui em Rio Preto, onde eu estou, pelo fato de ter pouquíssimos casos e muitos leitos, o prefeito flexibilizou um pouco. Então, tem muitas atividades, flexibilizou o decreto e tem muitas atividades que estão retomando com todas as cautelas ali. Mas eu percebo que São Paulo ainda vai ser estendido esse período. Então, fica muito complicado, porque por quanto tempo o credor está com pressa de receber. Então, nós estamos diante de uma situação. Até no início, eu falei assim, gente, poderia se utilizar mais da figura do administrador judicial, porque a gente está levando os RMAs com todas as informações financeiras para os autos. E com base no que ficou constatado ali, que você consegue ver a queda do faturamento de 30%, não sei o quê, aplica automaticamente as parcelas, né? Mas acho que caem dois pontos aí que não tem como avançar. Primeiro é que essa negociação não cabe a nós, né? Essa negociação é credor com devedores. E o outro ponto é que acho que nem todo trabalho da administração judicial traz esse reflexo. Então, por conta dessa falha na apresentação da RMA que eu comentei no início. Então, o que aconteceria é que não teria subsídio ali o processo para essa decisão do juiz.
E falando um pouco dessa flexibilização, se vai para a Assembleia, tem alguns que entendem e já suspende, outros que têm outro entendimento que vai ter que passar esse aditivo pela Assembleia Geral de Credores. Mas, considerando aí a medida emergencial, né, o nosso projeto de lei, o 1397 de 2020, ele traz duas fases, né? A fase extrajudicial, que a gente entra numa fase de negociação, e você tem uma fase judicial que vem flexibilizar a Lei 11.101. Inclusive, teve um comentário aqui da Cláudia perguntando se, nesses casos das empresas, a gente teria que atender as empresas num pronto-socorro. Né? É melhor atender um pronto-socorro do que jogar todo mundo para a UTI, que é a recuperação judicial, né? Eu, particularmente, entendo que não dá para você colocar todos os pacientes numa UTI para você ir lá fazer a avaliação para saber qual daria para se socorrer num pronto-socorro, qual daria para se socorrer em casa, né? Ou ali resolver numa farmácia próxima. Então, assim, tem que utilizar o Instituto da Recuperação Judicial com muita responsabilidade, muita cautela. Né? Levar as empresas para a recuperação judicial, as empresas que realmente são viáveis e que realmente conseguem sobreviver numa recuperação judicial. É por isso que um diagnóstico prévio ele é extremamente importante, né? Não só para avaliar a situação da empresa, para ela conseguir desenhar um projeto de reestruturação que ela consiga se reestruturar financeiramente, internamente, mas precisa verificar se ela consegue sobreviver numa recuperação judicial, né? Se ela vai ter condições de desenhar um plano de recuperação judicial que ela consiga de fato cumprir. Né? Não que ela consiga sobreviver a uma recuperação judicial para ela falir numa Assembleia Geral de Credores. Eu, como advogada de empresa, advogada de recuperanda, eu quero reestruturar empresas. Né? Eu não quero juizar um processo de recuperação judicial que vai falir. Claro, existe alguns casos que isso acontece, isso é normal. Mas não que ele já esteja condenado lá desde o começo, né? E você utiliza esse processo só para postergar ou para obter os benefícios, né? Então, eu entendo que você tem aí duas fases, a extrajudicial, que eu achei extremamente interessante, ótima, as empresas têm que utilizar ferramentas para renegociar os créditos extrajudicialmente. Então, se esse PL, de fato, ele for aprovado, essa parte de renegociação extrajudicial, você tem ali dois blocos de prazos, né, bem interessantes. Então, eu acho que vem aí para somar positivamente. Agora, você tem, por outro lado, uma flexibilização da empresa, né, da Lei 11.101 de 2005, que vai mudar aí algumas coisas que é diferente daquele outro PL que a gente tem que modifica de fato a recuperação. Esse PL é para medidas emergenciais. Então, ele teria teria data de começo e data de fim. O né? PL, ele tem, na verdade, duas frentes, né? Uma é a preventiva à insolvência e a outra é de alterações provisórias e emergenciais da lei. A preventiva que eu falo porque você está ali dando a possibilidade, você criou, foi criada a recuperação que se chama prévia, a recuperação extra, que a gente já tem, e a recuperação judicial. Então, criou-se uma recuperação que seria prévia, né? Porque ela traz ali, Cris, diretivas do Código Europeu, da União Europeia. Né? Uhum. Vem um modelo francês ali, que eu acho super interessante, o mandato ad hoc da conciliação. Eu sou extremamente favorável. E a parte também voltada para NE e EPP, que eu acho que precisa de um socorro maior, também acho super válido. Talvez eu estenderia mais o prazo. Achei o prazo muito curto. Porque, assim, quando você trabalha com São Paulo, esse prazo, ok, né? Porque eles são muito rápidos. Aqui, quando você trabalha com um juiz que não tem
só esse processo de recuperação e falência, só o processo de recuperações e falência, você demanda essa informação, porque é um direito muito específico, né? Que requer estudo. Então, nessas varas do interior, costuma ser mais devagar. Não, tem umas varas que são super rápidas, mas tem outras que não. E talvez esse prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, seja curto, né? A questão é essa, dependendo da comarca que você está atuando. Mas eu acho excelente a proposta do PL, e inclusive também eu estou esperando ele sair, porque precisa ser dado um norte até para a nossa atuação como administrador judicial e para os juízes. Precisa vir esclarecido se a questão da convolução e falência, como que fica, se fica suspenso mesmo, porque para não ficar tudo nas nossas costas, né? Que o que está acontecendo é isso, está ficando tudo nas costas do administrador judicial. Ó, constata aí, e é com base no que a gente constata que eles estão resolvendo. A gente precisa ter uma lei ali amparando as nossas decisões, né? Se é para ter mais sensibilidade com a situação das empresas em crise, é preciso que traga ali, que é para suspender o prazo, né? Por quê? Às vezes você é mais sensível porque você está se deparando com aquela situação, você enxerga a necessidade de suspensão, você informa isso no processo, e o juiz não é tão sensível assim, entendeu? Então, acho que precisa ser criada, vir logo essa lei, para nos auxiliar na condução dos processos, sim. A recomendação do CNJ, né, foi excelente. Isso já está dando um pouquinho de trégua ali às nossas decisões. Trégua não, fala norte para as nossas decisões. Porque, deixa eu ver, ele traz, na verdade, a recomendação é 63 do CNJ. O artigo 1º fala que seja priorizado nessa fase o levantamento de valores disponíveis. Nossa, eu achei excelente vir com essa determinação. Todos os processos que eu atuo, por quê? Porque às vezes também vale para falência. E às vezes os processos que a gente atua tem várias questões vindo à tona e que demanda manifestação de outras partes, e aí você não consegue dar um norte para o processo. Então vem o artigo 1º e fala assim, ó, agora é para liberar os depósitos que estão disponíveis nos autos. Então vamos lá. O maior problema é o processo que não tem o quadro de credores formado. Aí tem essa dificuldade. Mas se já tiver um quadro organizado, você lança o artigo 1º, né, da recomendação do CNJ, do 63, e pede a liberação desses levantamentos, e o processo vai se movimentar com a liberação desses valores, porque muita coisa tem depósito judicial, e isso contribui, inclusive, para o giro da economia. Na verdade, é outro auxílio emergencial, com certeza, tá? Porque tem muito processo com muito valor arrecadado que precisa ser liberado. A não realização da Assembleia Geral de Credores presencial, que foi o que a recomendação 63 do CNJ colocou. Tá bom, você não realiza, mas e aí? Que saída que eu tenho agora, né? Relativizar a convolução e falência quando o inadimplemento estiver relacionado a problemas advindos da pandemia. E aí você precisa estudar a fundo se aqueles problemas mesmo são decorrentes da pandemia. E de forma geral, para analisar com cautela pedido de expropriação de bens, despejos, que isso aí vai para todos os processos. Na verdade, não é só para recuperação judicial e falência, né? Então, a recomendação 63 do CNJ foi muito boa, deu um norte, sim, ajudou na nossa condução. Mas eu espero que logo venha o projeto de lei para dar algum certo para esses processos. Quais são as dicas que você dá para um bom administrador judicial hoje, assim, nessa fase pós-Covid, né? Como é que o administrador judicial ele tem que agir hoje numa recuperação judicial? Tá. Bom, a gente se depara ali, o administrador judicial
com a pandemia. Tem vários problemas ali que a gente está encarando. Por exemplo, os que foram nomeados agora para constatação prévia, tem que tomar cuidado, porque às vezes a empresa está fechada, mas está trabalhando com e-commerce e tudo mais. Então, precisa se atentar a essa parte na constatação prévia, né? Já sentimos essa alteração. A questão da listagem de credores, naquela fase de habilitação administrativa, que a gente atende os credores, também estamos com dificuldade, porque não temos como receber os credores. Tentamos, dentro do possível, fazer tudo online, mas muitas vezes, o que eu faço? Eu recebo a informação do credor e eu contacto a empresa também, para dar chance para eu saber o valor correto a ser inserido depois no meu quadro, né? Então, essa fase também eu senti. A fiscalização da empresa, como eu já coloquei, a fiscalização mensal, que agora ela não é mais mensal, ela virou semanal, quinzenal. A gente tem que estar mais atento a todas essas alterações, inclusive que a empresa passou. O RMA tem que vir com mais detalhes. E a dilação do prazo para a Assembleia Geral de Credores, como eu coloquei, a suspensão do prazo de pagamento do plano aprovado, né? Também está essa questão que as empresas estão pedindo, a gente se manifesta e está tendo contestação pelos credores. E o stay period, né? Empresas que estavam para apresentar, para aprovar o plano e não estão tendo como aprovar o plano, por conta que não podem realizar a Assembleia de Credores. E veio a recomendação do CNJ 63 falando que nesses casos é para se estender o stay period, o que na verdade já é uma flexibilização da lei que já existia, porque por várias razões já se estendia, né, desde que a recuperando não tenha dado culpa ao stay period. Então eu não vejo nada demais, que tem muita gente contestando essa extensão, nada demais. Isso aí já, na verdade, já ocorria. E eu acho que falta sensibilidade para não aprovar essa extensão justamente nesse período, né? Você falou dos documentos do RMA. Eu acho que é extremamente importante o advogado da empresa recuperando ter uma organização em relação a esses documentos, né? Eu, por exemplo, ajuizo uma recuperação judicial, já organizo ali, alinho com o administrador judicial a data para enviar esses documentos para que ele tenha o tempo hábil para realizar esse relatório mensal das atividades, né? Então, estou lá sempre em contato com o pessoal da empresa para mandar direitinho os documentos. A gente usa lá os recursos da nuvem, né, que facilita bastante. Então, ter uma organização do lado da própria empresa, né, para enviar todos esses documentos para o administrador judicial. Isso facilita o trabalho de todo mundo, né? Principalmente o seu. Sim. Porque você tem lá que ficar ligando, e aí, cadê o meu documento? E você não mandou o documento. Ou administrador também que nem apresenta relatório mensal de atividades, né? Também no processo acaba complicando. Eu faço o relatório mensal, eles fecham o mês e aí manda a parte da contábil e financeiro, que a gente solicita, né? E aí faz análise gerencial e faz a conclusão, coloca a conclusão dentro do RMA, né? Com relação à análise financeira daquela empresa. Agora, o que adicionalmente veio decorrente da pandemia é que esse relatório passou a ser semanal com relação à projeção do fluxo de caixa. Porque você tem que ficar atento ali à atualização do pedido, cancelamento, prazo de pagamento, entrada e saída. Porque isso que vai dar o norte do reflexo que você vai estar demonstrando para o juiz. E isso está mudando toda semana. Né? Não dá para... tem semanas que foi melhor, de repente na semana seguinte foi pior. Outro ponto que eu tenho observado mais atentamente para a apresentação do RMA é a relação de funcionários, para saber se a empresa se teve demissão, se ela fez as férias antecipadas, se ela adotou
os auxílios do governo, né? As medidas que foram lançadas pelo governo com relação à suspensão de contrato, tudo isso. O que mais? E acho que eu poderia pontuar também uma assessoria financeira, até tem sido nesse cenário emergencial aí, para orientar mesmo essas empresas, algumas que ficaram perdidas, as menores, né, que não contam com grandes profissionais auxiliando, capacitados de reestruturação, para orientar essas empresas a estarem se amparando dessas medidas emergenciais que o governo soltou para elas fazerem uso, que no caso delas seria adequado. Eu acho que isso também é um dever do administrador nesse momento. Não, eu também concordo com você. Tem que ter ali o administrador hoje, ele precisa ser atualizado, ser proativo para conseguir aí conduzir durante essa fase turbulenta, né, o processo de recuperação judicial, né? Acho que analisar com novos olhos, né, o processo de recuperação judicial para conseguir ali fazer o meio de campo, né, entre devedor e credores, né? E claro, né, prestar as informações necessárias para respaldar as decisões do juiz, né? De toda aquela discussão. Acho que tem uma outra coisa, indo já para a nossa reta final aqui do nosso bate-papo, é a questão da conciliação durante a recuperação judicial, né? Não sei se você chegou a ver. Isso não sei se nos seus casos tem sido feito conciliação, sabe? Mediação na recuperação judicial. A conciliação teve também uma recomendação do CNJ, Cris. Agora eu não lembro se 50, não sei se eu tenho aqui anotado, mas também... Depois a gente compartilha com o pessoal aqui. A gente compartilha no... Tem uma recomendação do CNJ que não é de agora, que já falava dessa possibilidade de conciliação nas recuperações judiciais, né? E está dentro da função transversal do administrador, que eles falam tanto. Não são só aquelas previsões que estão ali no artigo das funções do administrador. Tem muito mais que o administrador acaba desempenhando pelo desenvolvimento da atividade e experiência que ele foi adquirindo. E uma delas é essa conciliação. A conciliação a gente acaba fazendo a todo momento. Agora, eles estão colocando a mediação. Muito usada é a mediação no processo de impugnação, né? Isso já passou a ser adotado. No começo foi questionado, aí o CNJ lançou essa recomendação justamente para dar o norte de que aquilo ali era possível, viável, lícito, né? Fazer conciliação dos processos de impugnação, porque tinha muita impugnação judicial. E aí a recuperação acaba que fica muito atropelada por conta desses montes de incidentes em andamento. Então, o mutirão de conciliação deu super certo. Já é provado que dá certo. Agora, acho que cabe sim uma conciliação, uma mediação, inclusive prévia à Assembleia Geral de Credores, acho super viável fazer essa eu vi uma decisão, eu compartilhei lá no canal do Telegram. Para quem não conhece, é o canal do Telegram Recupera Empresa. E eu compartilhei outro dia uma decisão, lembrei agora, de uma petição, de uma decisão de deferimento do processamento da recuperação, e aí sugerindo lá a conciliação, né, a mediação, antes da Assembleia Geral de Credores. Muito bom. Muito bom. Eu achei bem interessante, eu acho que o caminho vai ser esse, né? Aliás, a sua rapidez de atualização do seu canal é incrível. Eu falar, essa menina não dorme. É apaixonada. Isso aqui é paixão, viu? Gostar da área, né? Eu realmente acredito vai cair a nossa live. Eu acredito que as empresas podem se recuperar, sim. Sim. Nath, vai cair a nossa live. Acho que eu te chamo de novo. Tá bom. Porque ela
ela vai encerrar pra gente. Ela vai cair, eu te chamo de novo pra gente fazer o encerramento. Tá bom, ótima.